Olá, tudo bem? O meu nome é Alisson Alves e estamos de volta em mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo especial, onde eu irei falar sobre aqueles homens que também defenderam a fé, que testemunharam e ajudaram na doutrina cristã e por pouco não se tornaram santos, principalmente porque em algum momento da sua vida cometeram certos erros doutrinários ou se afastaram da fé católica. Junto com esse vídeo, seu conhecimento sobre esses primeiros períodos da igreja ficará completo. Vamos lá? Bem, apologista ou apologeta é todo aquele que defende algo com umas justificativas doutrinárias. Então, foram aqueles homens nos primeiros períodos da história da igreja que se utilizaram da filosofia, da retórica para defender a fé católica. Mas nem todos aqueles que defenderam são considerados pais da igreja e santos. Por quê? Para ser considerado padre da igreja é necessário ter vivido santamente. É necessário também ter ensinado sabiamente. É necessário ter constância na fé. E além disso, há mais duas opções que todos que estão nesse vídeo têm, mas que podem não ter dos outras três que eu falei, que é ter antiguidade, ser do início da igreja e também se destacar. E o primeiro que eu quero falar é sobre Tassiano o Sírio. Ele nasceu provavelmente entre 120 a 172. Nasceu na Síria. Já adulto, ele foi para Roma e lá conheceu São Justino o Mártir e se tornou seu discípulo. De São Justino Mártir, ele aprendeu a fé. São Justino Mártir, que é um pai apologeta e também um santo católico. Tassiano o Sírio, ele vai através da sua obra chamada Aos Gregos defender a fé cristã em contraposição à religião pagã, comparando a fé cristã perante a fé dos gregos. Tassiano, ele, enquanto São Justino era vivo, foi um cristão exemplar. Mas quando acontece o martírio de São Justino, ele sai da fé católica. Como? Ele começa a praticar uma heresia chamada encratistas, que significa aqueles que são autodominados. Isso porque essa heresia baseava-se num rigorismo muito grande. Além de proibir o casamento, fazerem um alto rigorismo com o próprio corpo e, para piorar, ele se tornou discípulo de Valentim. E nós temos essas informações, pois Santo Irineu, que eu já falei aqui no canal, como também já falei de São Justino o Mártir, eles vão trazer informações sobre Tassiano para testemunhar como este homem, ele começou até bem, mas no caminhar saiu da fé católica. O próximo da lista é Clemente de Alexandria. Nasceu em 150 d.C. em Atenas. Em sua época, não era comum haver cristãos com tanto conhecimento filosófico. Por isso, ele se destacou tanto, principalmente em Atenas. Ele combateu teologicamente os gnósticos de Valentim. E em sua obra defendeu a fraternidade e a repartição dos bens. Este Clemente de Alexandria foi mestre de Orígenes, que iremos falar mais à frente. E também entre suas obras está Exortação, O Pedagogo e Miscelâneas. Agora irei falar sobre dois grandes, que em toda a lista, quando se vai falar sobre os pais da igreja, eles constam. O primeiro da lista é Tertuliano, e ele nasceu em Cartago, onde hoje fica a Tunísia. Tertuliano tinha muito conhecimento sobre as leis jurídicas de Roma, e em seus escritos é possível notar. Por isso, é dito que ele era como uma espécie de advogado da época. Sua conversão aconteceu em 197 d.C. e foi de forma repentina e decisiva. Ele foi um dos primeiros a defender o conceito de liberdade religiosa. Ele também refletiu e argumentou sobre a doutrina da Trindade. Bem, por muito tempo, Tertuliano foi um exemplo de cristão, principalmente em questões de doutrina, pois ele vai falar sobre a virgindade de Nossa Senhora, vai falar sobre a existência do céu, juízo final, sucessão apostólica, mas por volta de 207 d.C., ele foi atraído por uma heresia chamada montanismo, cujo pai era Montano, um cristão que começou a praticar heresias, e por isso a igreja percebeu e viu que aquilo não era cristão. Tertuliano se aproximou e começou não só a defender, como a auxiliar a heresia montanista.
Os montanistas eram conhecidos por um rigorismo muito grande, onde nem mesmo era permitido o perdão dos pecados, principalmente dos pecados graves, onde eles diziam que não havia perdão. Além disso, eram desobedientes em relação às hierarquias, falavam também de celibato no casamento, grandes e longos jejuns de semanas. Além disso, ele também era contra a utilização de adereços como os brincos, colares nas mulheres. Criticou também o perdão dado àqueles que, diante de perseguições, se arrependiam depois de negarem Jesus. E criticou também aqueles que fugiam da perseguição. Tertuliano bateu de frente até mesmo com o Papa Calixto, pois este, seguindo a fé católica, perdoava os pecados, independente do que fosse feito, como adultérios, homicídios, heresias. Esses pecados, na época, eles eram perdoados, mas somente no final da vida. Então a pessoa passava a vida inteira em penitência. E o Papa Calixto, sabiamente, percebeu que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela era maior do que qualquer pecado. Claro, é necessária a penitência, mas não a vida inteira de penitência em relação a um único pecado. Tertuliano morreu provavelmente em 220 d.C. O seu rigorismo fez com que ele rompesse com a fé, mas nada é possível apagar que Tertuliano foi o maior entre os latinos. E é dele a frase que vai dizer: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, quando ele vai defender o cristianismo diante do imperador. E por último, mas não menos importante, temos Orígenes, que nasceu em Alexandria em 185 e era filho de cristãos que moravam e nasceram no Egito. Ele foi discípulo de Clemente de Alexandria, que eu já falei aqui neste vídeo. De Orígenes temos muitas, mas muitas obras, desde comentários aos livros evangélicos a homilias, cartas, e foi um grande apologista. Ele defendeu o batismo de crianças, o primado de Pedro, e naquela época já falava sobre o dogma da Imaculada Conceição, onde ele vai dizer: desposada por São José, mas não carnalmente unida a ele. A mãe deste sempre foi mãe imaculada, mãe intacta, mãe incorrupta. A mãe deste, mas qual destes estás falando? A mãe do Senhor, do unigênito de Deus, do Rei do Universo. Orígenes tinha tudo para ser um santo, mas também o seu rigorismo, principalmente quando ele se castrou e começou a defender uma heresia que surgiria chamada apocatasta. Essa heresia falava que no fim dos tempos, após a volta do Messias, de Jesus, todos os anjos e demônios seriam julgados. E todos os anjos e demônios, de certa forma, seriam salvos. Isso, já na época, foi visto com muita desconfiança pelos cristãos. Orígenes, ele não propriamente viveu essa heresia, mas escreveu uma obra falando sobre. Então, foi visto que aquele pensamento de Orígenes era um pensamento herético. E desse pensamento, muitas pessoas abraçaram essa heresia e se afastaram da fé católica. Orígenes, a frase que vai dizer: diante de uma tentação, o cristão ou sai mártir ou sai idólatra. Dentre os gregos, aqueles que escreveram em grego, Orígenes é considerado o maior. Bem, pessoal, esse vídeo ficou um pouco longo, mas foi necessário. E para não demorar muito, o meu nome é Alisson Alves e não perca os próximos vídeos, onde eu vou continuar falando sobre os pais da igreja, mas também vou trazer muitas informações e até mesmo novas séries sobre os santos. Tem muita coisa boa por aí, então se inscreve no canal, comenta se tiver alguma sugestão e até a próxima. Valeu!